E aí, meus acadêmicos da mente, vamos lá começar aqui mais um domingo de correção. Nossa apostila dessa semana é de funções executivas. Batemos esse papo aí durante a semana nos nossos vídeos, batemos esse papo também em sala. E agora chegou a hora de corrigirmos esses exercícios. O primeiro exercício lá embaixo, início, meio e fim, a gente vai realizar e vai poder ver como a gente vai usar as funções executivas durante essa apostila aqui mesmo. Aqui, por exemplo, a regra pedia para que eu colocasse Ra no começo, no meio e no fim de cada palavra trissílabo. Então eu usei Rafael com o Ra no começo, garrafa com o Ra no meio e figura com o Ra no final. Embaixo, na linha de baixo, com do no começo eu poderia usar domingo, com o do no meio eu poderia usar índole e com o do no final eu poderia usar o sagrado. Todas as palavras aí usando do, e aí eu vou continuar com vá, valente com vá no começo, cavalo com vá no meio e remava com vá no final. Aqui eu coloquei até um verbo no passado para vocês verem que é possível usar variações aí de tempos verbais. O importante é que sempre seja trissílabo. Vamos para o mo. Monique com mo no começo, nome próprio, já tinha usado antes. Cremoso com mo no meio e mordomo com mo no final. 3 opções aí. Com ba no começo a gente pode botar baliza, ba no meio a gente pode botar sábado e ba no final pode botar ameba. Com ba no começo eu poderia botar baunilha, até começa com ba, mas aí, nesse caso, a primeira sílaba seria bau, certo? A ideia aí é que a sílaba seja certinho que está pedindo. Embaixo, por exemplo, co no começo eu vou botar colosso, co no meio eu vou botar incolor. E cor no final eu vou botar barroco. Barroco, por exemplo, não serviria no de cima. Apesar de começar com ba, a primeira sílaba é bar. Então serve aqui porque o co no final então bate. Aqui a gente usa as funções executivas, por exemplo, percebendo que tem uma regra, que tem uma lógica, a gente tem que fazer essa pesquisa aqui mental, mas essa regra vai variando. Então, na primeira pesquisa mental, a palavra tem que ter o do no começo. Na segunda pesquisa mental, essa regra já variou, já tem que ter o do no meio. Isso tem a capacidade de flexibilidade cognitiva, traz a capacidade de controle inibitório, a capacidade de inibir outros pensamentos que atrapalhem essa nossa busca. E é isso que a gente vai exercitando aqui na academia. Vamos seguir adiante para a página 2. Lá no topo, ela começa bonita com um exercício chamado formas, um exercício de capacidade visual. Ele está lá em cima e lá embaixo. A gente tem que observar cada forma e dizer: essa forma aqui da letra tal encaixa-se com a forma lá de baixo, então naquela forma que encaixa-se eu vou colocar a mesma letra. Visualmente, acredito que vocês tenham feito aí. O que dava mais diferença era a letra B e a letra C, porque aqui em cima eles eram parecidos, mas vejam só lá embaixo. A, G, F, C, H, D, E, B. Assim fica o nosso gabarito, espero que igualzinho de vocês. Vamos continuar para o próximo exercício, chama-se agora caminhos numéricos, está um pouco abaixo do formas lá em cima, 4 grupos colocados, lá no final nós temos 4 bolinhas também, só que entre esses grupos, tem um caminho embolado, então eu tinha que fazer primeiro a conta aqui, depois descobrir o caminho para botar lá no final daquele caminho o resultado. Isso aí permite que a gente trabalhe também a capacidade visual junto com essa capacidade matemática simples aqui de fazer as contas. Então vejam bem, 9 menos 2, 7, com menos 4, 3, com mais 5, 8. Tenho que fazer aquele caminho para descobrir onde eu vou botar o 8, né? Para facilitar, para ilustrar, eu fiz isso aqui, Em cada linha antes eu fui e destaquei o seu caminho. Então, nesse primeiro grupo amarelo, por exemplo, que dá 8, que a gente viu, eu já sei que eu vou colocá-lo lá embaixo. No segundo grupo, por exemplo, 3 mais 4, 7, menos 1, 6, menos 2, 4. Já fiz o caminho, no final desse caminho verde eu botei o 4. Primeiro espaço vazio lá em cima. Terceiro grupo, optei pelo azul. 4 mais 5, 9, menos 8, 1, com mais 6, 7. O caminho azul está feito. Logo abaixo do 4 coloquei o 7. O último espaço que sobra, 5 menos 4, 1, com mais 7, 8, menos 3, 5. Então botei de vermelho aqui, fiz o caminho e destaquei de vermelho lá no fim. 4, 7, 5, 8. Espero que igualzinho de vocês. Talvez o visual aqui fosse até mais difícil que a matemática. Vamos para baixo, segue 7. Nesse exercício tínhamos 4 grupos, contudo o primeiro era um exemplo e vocês viram ali que o caminho do 1 ao 7 era feito
com todos os números em ordem crescente ali. Então, no outro grupo, ó, se eu olhasse para esse 1 aqui, em volta dele não tem um 2. Não posso começar por ele. Teria que começar lá pelo outro e eu fazia esse caminho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou. Ó. Meus números estão todos aqui crescentes. No grupo do meio, o caminho era esse daqui. Passando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na coluna do cantinho. E o último grupo lá, de baixo para cima agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo mundo encaixado. Creio que igualzinho de vocês aí em casa. Variando capacidades, vamos para o cores gêmeas agora. Vimos aqui que os dois extremos estavam pintados, tanto o primeiro quanto o último grupo. Por quê? Porque eles possuíam as mesmas formas, 2 triângulos e um quadrado aqui. Lá no final também 2 triângulos e um quadrado. Nessa segunda forma aqui nós temos 2 quadrados e aqui no meio eu tenho um. Que forma é essa? Como vocês a chamam? Paralelogramo? E aí, ainda mais importante do que saber que isso aqui era um paralelogramo, era saber qual outra imagem tinha também. 2 quadrados e um paralelogramo. Se eu olhasse lá, a penúltima imagem me facilitava porque inclusive é a única que usa 2 quadrados. Então eu poderia pintá-la. E aí já coloco todo mundo aqui, que é para vocês poderem conferir com o de vocês. O do lado, por exemplo, tem um quadrado, um triângulo e um trapézio. Se eu olhasse para as outras lá, quem tem quadrado, triângulo e trapézio é logo do lado. Paralelogramo, um trapézio e um triângulo. Tá ali, ó, entre os dois amarelinhos. E vale lembrar que as cores aqui não eram uniformes. Vocês poderiam optar pelas que vocês quisessem aí. Vamos logo para baixo para o pela lógica, pessoal. Espero que vocês tenham acertado cores gêmeas. E esse pela lógica aqui pegou muita gente pelo pé. Vou tentar montar aqui uma lógica para que vocês entendam como esse exercício funcionou. Se vocês encontraram alguma lógica que se aplica aí da mesma maneira nas 3 imagens e que usa todos os números, eu quero saber, pessoal. A lógica que eu encontrei aqui foi a seguinte. 4 vezes 18 me dá um resultado de 72, pessoal. Façam essa conta aí e podem comparar, mas eu garanto para vocês que 4 vezes 18 dá 72. E aí, se eu pegar esse 72, que é o resultado de 4 vezes 18, e dividir por 2, eu vou encontrar 36. Aqui encontrei uma lógica que usou todos os números. Se eu fizer 4 vezes 18, no próximo quadrado eu vou ter a metade desse resultado. E essa lógica aqui de o primeiro lá de cima vezes o segundo lá de baixo e o próximo tem metade do resultado. Vejam aqui, ó, do lado. 6 vezes 15 dá 90. 90 divididos por 2 vai dar 45, ó, a mesma regra. O de cima vezes o de baixo tem um resultado. Esse resultado pela metade está aqui do lado. Achamos uma regra que usa os dois grupos, então eu tenho que aplicar essa regra agora no meu último grupo. Vamos ver. O de cima vezes o de baixo e o resultado dividido por 2 vai estar colocado aqui. Então 44 é a metade do resultado daquela conta, né? Se eu sei que 44 é a metade, o resultado daquela conta tem que ser 88. 8 vezes quanto daria 88? 8 vezes 11. Isso que eu teria que colocar no lugar da interrogação. Espero que vocês tenham visto aí que essa lógica se aplica nas 3 figuras, nas 3 setinhas ali, e usa todos os números, pessoal. Porque às vezes o pessoal fala assim, aqui, ó, o primeiro embaixo é 18, depois é 15, aqui diminuiu 3, então eu posso botar no próximo 12, porque também vai diminuir 3. Só que aí, usando essa lógica, só usando esses números de baixo, você ignora os outros números da tabela, né? A proposta nesses exercícios de lógica é que você use todos. Então, nesse caso aqui, a gente usou todos os números, ó. 4 vezes 18, 72, 72 divididos por 2, 36. 6 vezes 15, 90, 90 divididos por 2, 45. 8 vezes 11, 88, divididos por 2, 44. Mesma lógica colocada aí, em todas as formas. Podemos até seguir adiante. Já fizemos todos os exercícios da página número 2. Vamos lá para a página número 3. Lá no topo para começar tal formas número 2, e dessa vez ele está invertido, ao invés das letras lá em cima e as formas lá embaixo, estão as formas lá em cima e as letras lá embaixo. Aqui embaixo a gente podia ter mudado, né? Ao invés de ordem no tri, ter colocado formas no número 2, aqui escapou.
Ordem no trio é o nome do exercício de cima, né? Aqui seria o fórmula número 2. Mas dava para fazer. Por exemplo, essa letra A aqui, que tem esses dentinhos do lado direito, se eu olhasse lá em cima, ó, esse aqui do meio tem os mesmos dentinhos da letra A, então podia botar a letra A nele. Vou colocar todos aqui para vocês compararem. Fica assim, ó, letra C, E, G, A, B, H, F, D. Então, para quem é bom aí na capacidade visual, já tinha tirado esse de letra, né? Podemos seguir adiante do 1 a 4. Esse é bom, hein? Para quem estava se gabando aí com a capacidade visual no de cima, que foi muito fácil, né? Chega a hora de fazer um de lógica e matemática. Conseguiram, pessoal? Foi fácil de fazer? Temos 4 tipos de flores aí. Cada flor recebe um número de 1 a 4. E a gente precisava descobrir, né? Qual é o número de cada flor para que no final essa conta dê certo. Essa primeira parcela de flores, mais essa segunda parcela de flores, mais essa terceira parcela de flores, desce esse último número aqui com os algarismos certinhos. A primeira coisa que eu pensei nesse problema foi o seguinte: o maior número é 4. Então, aquela flor ali de baixo teria que valer no máximo 4. Mas ela não poderia valer 1, por exemplo. Como é que ela vai dar 1 se eu vou somar 3 itens aqui? Se fosse 1 mais 1 mais 2, já ia passar de 1 aqui. E eu também achei que não pudesse ser 2, porque né, não tem como somar aqui 3 itens e dar 2. Então eu pensei, isso aqui só pode ser 4, porque a única chance de eu somar 3 algarismos aqui era colocar isso aqui valendo 4. Usar, por exemplo, 1 mais 1 mais 2. Porque se fosse, por exemplo, as verdes valendo 2, ficaria 2 mais 2 mais 1, já passaria, já ficaria 5. Então a menor soma de 3 números que daria 4 era essa. E até aí bateu para mim, gente. Só que eu vou adiantar que esse não é o caminho correto, porque vejam bem, se do lado eu tiver que aplicar esses mesmos valores, ó, a folha verde vale 1, a folha roxa vale 2, essa folha aqui de baixo vai ter que valer 4 também, né? Só que vejam aqui a conta, ó, 1 mais 2, 3, com mais 2, 5, pô. 1 é casual, 2 pode ser, aconteceu, 5... Não tá batendo, né? Alguma coisa estava errada aí. Se eu não posso usar 5, como é que eu vou fazer para isso aqui dar certo? Aí, Vanessinha bem me lembrou da possibilidade do vai 1. Porque não quer dizer que o máximo aqui é 4. Por exemplo, se eu conseguisse encontrar 11 nessa coluna aqui somada, eu poderia botar 1 lá embaixo e depois deixar o vai 1 lá em cima. E aí isso já abriu mais possibilidade. Então, aqui, ó, se eu colocasse 3 mais 3 mais 4, até conseguiria fazer o vai 1, mas lá embaixo teria que dar 10. Ó. 3 mais 3, 6 com mais 4, 10. Vai 1, mas aqui tem que ser o 0 e só pode ser de 1 a 4. Então, para usar o vai 1 dentro dessa regra, eu usei o seguinte: 4 para a folha verde e 3 para a folha roxa. E aí eu conseguiria, ó, 4 mais 3, 7, com mais 4, 11. Assim eu consigo fazer vai 1 lá em cima e fica 1 lá embaixo. Estou usando números de 1 a 4 e consegui fazer bater aqui, né? Vamos para a segunda coluna. Vamos jogar na realidade para ver se isso vai dar certo. A gente atribuiu aqui o 4 para a folha verde e o 3 para a folha roxa. 4 com 3, 7. Com mais 3, 10. Foi 1 lá em cima, então eu tenho aqui 11 somado. Coincidentemente, vai 1. E fica 1 lá embaixo, novamente, ó, folhinha amarela valendo 1 e foi 1. Bateu, hein? Muita chance de bater novamente, então. A gente estava atribuindo aí 4 para as folhas verdes, 1 para a folha amarela. Vamos ver aqui quanto que eu tenho que atribuir para essa azul. 4 mais 4, 8, com mais 1, 9. Como é que eu faço para essa soma 9 deixar 1 lá embaixo? Só se eu adicionar 2, que aí faz o quê? Vai 1 ali do lado. Se eu atribuo 2 para a flor azul e vai 1 ali, teria que ficar 3 embaixo, certinho que eu tinha atribuído para a flor roxa. E aí, se vocês conferirem, as contas batem, ó, 244 mais 433, a gente fica com 677. E se a gente somar esse valor com 2.434, vai bater isso aqui. Então, ele não é fácil não, pessoal. Ele não é aquele de 3 estrelas, ele é um problema aí 5 estrelas nessa apostila. Quem conseguiu fazer, fala pra gente, porque tinha aquela possibilidade ali, né, da gente começar atribuindo valor pequeno e achar que não batia. Então a gente tinha que usar esse vai 1 aqui. A sacada do vai 1 ajudava a gente.
No exercício de baixo, chamado ordem no trio, também trabalhando funções executivas aí, porque a gente tem que trabalhar essa capacidade de flexibilidade cognitiva, vamos preencher aqui nosso exercício e comparar com o de vocês para ver se ficou igualzinho. Então a gente tinha aqui uma lógica ocorrendo, a gente vê, por exemplo, aqui nesse primeiro grupo, que a gente tem 3 números e sempre 3 bolinhas. A lógica que ocorre aqui, pessoal, é que as bolinhas, entre elas, têm setinhas. E se vocês olharem essas setas, elas acontecem da seguinte maneira. Tem uma bolinha que manda 2 setas. Tem uma bolinha que recebe 2 setas. E tem uma bolinha que manda uma e recebe uma. Todos os grupos funcionam assim. Esse segundo grupo também. Ó. Aqui embaixo tem uma bolinha que manda 2 setas. Aqui em cima à direita tem uma bolinha que recebe 2 setas. E aqui do lado esquerdo tem uma bolinha que manda uma e recebe uma. Essa regra se aplica em todos os grupos, mas essas bolinhas variam de posição. Então vejam aqui embaixo, por exemplo, a bolinha que manda 2 está à esquerda. No outro grupo, a bolinha que manda 2 está abaixo. Primeiro passo era entender essas setas aí das bolinhas. E depois a posição dos números era a seguinte. O maior número ficava sempre na bolinha que manda 2. O menor número ficava sempre na bolinha que recebe 2. E o número do meio fica na bolinha que faz o meio ali, né? Que manda uma e que recebe uma. Então eu vou colocar aqui os resultados e vocês vão comparar aqui comigo um por um. Vejam, por exemplo, 4, 6 e 2. O maior número é 6, então eu coloco ele na bolinha que manda 2. O menor número é 2, então eu boto ele na bolinha que recebe 2 setas. E o número entre eles, não que está posicionado aqui, né, mas na ordem numérica mesmo, o 4 fica entre o 6 e o 2, então eu coloco ele aqui na bolinha que manda uma e recebe uma. Aqui do lado, essa é a ordem 1, 5, 8. E ela está até numa ordem crescente aqui numérica, né? Então a gente bota lá o menor número no que recebe 2, está aqui do lado direito. O maior número no que manda 2, está aqui do lado esquerdo. E o número do meio, que equilibra, está ali no que manda 1 e recebe 1. Do lado também, ó, o maior número é o 7, está aqui na de baixo que manda 2. O menor número é o 1, está aqui na do lado direito que recebe 2. E o do meio é o 5, está aqui mandando 1 e recebendo 1. Lá na linha de baixo, o maior número da sequência é o 5, está aqui mandando 2. Menor número é o 2, está aqui recebendo 2. E o 4 está ali fazendo meio. No próximo, o maior número dessa sequência é o 7. Está aqui do lado esquerdo mandando 2. O menor número dessa sequência é o 5. Está aqui do lado direito recebendo 2 setas. E o número que está entre eles na ordem é o 6. Está aqui fazendo meio. Ó. Recebe uma seta do 7, manda uma seta para o 5. Próximo grupo, maior número é 7. Está aqui embaixo mandando 2. Menor número é 2, está aqui do lado recebendo 2. E o número do meio é o 4, então está aqui ó, fazendo meio de campo. Vamos para o último grupo. O maior número é o 8, está aqui colocado à esquerda. O menor número é o 2, está aqui colocado à direita. Vale lembrar, né? O 8 à esquerda, porque essa bolinha está mandando 2 setas. O 2 à direita, porque essa bolinha está recebendo 2 setas. E o número entre eles é o 3, então ele fica aqui. Ó, manda uma e recebe uma. Espero que vocês tenham sacado essa lógica. A página não era facinha não, hein? 2 exercícios aqui para apurar nossa atenção, nossa capacidade lógica, de inibir outros pensamentos que nos distraiam. Vamos para a página 4 finalizar. Lá em cima, para mim que corrijo aqui pelo computador, consigo fazer muito bem o espelhado, consigo usar a mesma cor certinha, usar a mesma forma certinha. E vocês, pessoal? Deem um pause aí, olhem as imagens de vocês, vejam se vocês conseguiram fazer exatamente como a gente fez. Igual nos jogos, pessoal. Nos jogos que a gente fez aí durante a semana, valia dar um pause na tela se fosse preciso para distribuir ali as letras. Vamos para baixo, para o exercício subtrações, pessoal. Comparem aqui o meu resultado com o de vocês, o primeiro grupo. A gente tinha visto no exemplo que era 700, né? E aí vocês podem dar um pause novamente na tela para botar o celular aí junto com a apostila, ou então botar a tela do computador de vocês paradinha aí para comparar com a apostila de vocês. Primeira coluna fica assim, né? 700, 204, 3.009, 5.375. Segunda coluna, 13.790, 20.386, 7.159, 50.010. Para acadêmico da mente que fez com ábaco ficou mais fácil, né?
Na última coluna, 5.992, 1.860, 34.225 e 44.829. Aqui eu não preciso fazer essa subtração passo a passo com vocês, porque vocês sabem, aí era questão de precisão e atenção, né? Vamos para baixo para figuras e valores, porque esse vale dar uma olhada mais passo a passo, pessoal. Primeiramente, a gente tinha duas figuras e acima delas dois valores, e depois pediu valores das outras figuras. O que eu queria que vocês reparassem aqui é que as duas figuras são polígonos, né? Nesse caso aqui, o primeiro grupo tem dois triângulos. Se eu multiplicasse a quantidade de lados, vale lembrar que eu já estou entregando aqui que é para multiplicar a quantidade de lados, né? A ideia é que vocês tivessem que pensar um pouco, né? Como é que chegou em 9? Como é que chegou em 16? Mas se eu fizesse aqui, ó, 3 vezes 3, que é a quantidade de lado dos triângulos, encontraria 9. E a mesma coisa ocorre do lado. 4 é a quantidade de lados de um quadrado. 4 é a quantidade de lados do quadrado de fora. Então 4 vezes 4 bate 16 aqui. Era o que eu precisava fazer. Descobrir lado de dentro vezes lados de fora e botar o número lá no topo. Então vejam aqui, por exemplo, que essa primeira imagem tem 7 lados. 1, 2, 3 aqui, 4, 5, 6 aqui, sobra 1. 7 vezes 3 aqui dentro, 21. Aqui, pessoal, dentro a gente tem um pentágono, então tem 5 lados. Fora a gente tem uma estrela de 5 pontas. Cada ponta tem 2 lados, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados vezes os 5 de dentro, 50. E no último grupo a gente tem 3 lados em cima e 3 lados embaixo. Então fora a gente tem 6 vezes 4 lados ali dentro. 6 vezes 4, 24. 21, 50 e 24, que a gente segue ali na lógica. Vamos finalizar com mais um trabalhoso aí, que não é de capacidade visual, que não é de memória, que não precisa trazer vocabulário, só reorganizar as caixas. Há algumas semanas atrás a gente fez o exercício da tabela, que a gente somava todos os números da tabela e dividia por 4 para descobrir quanto a gente ficava em cada grupo. Aqui a gente podia usar essa técnica novamente, pessoal, porque tem 3 grupos colocados, mas eles não estão com a mesma soma. Ó, o primeiro grupo tem 1, 2, 3, a soma aqui, por exemplo, é 6, e do lado já tem, ó, 4 com 6, 10, com mais 5, 15. Então aqui eu tenho 6, 15, 24. Então cada grupo aqui tem uma soma diferente. A ideia era usar essas mesmas caixas, distribuir naqueles 3 espaços lá, só que no final todo mundo tinha que ter a mesma soma. Mas como a gente viu, se eu somasse todo mundo aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 era 6. Aqui a gente tinha 15, né? Então 6 mais 15, 21. 21 com mais 9, 30. Com mais 7, 37. Com mais 8, 45. Se eu somar todo mundo, esse grupo de 6 com mais esse grupo de 15 com mais o último grupo, eu encontro 45. 45 é o meu total. Eu quero dividir 45 em 3 grupos iguais. O que eu faço então? 45 divididos por 3. Descubro que cada grupo meu precisa valer 15, pessoal. E aí, para encontrar 15, o que eu pensei? Vou pegar a maior caixa, que é a de 9, vou juntar com a menor caixa, que é a de 1, e aí já fiquei com 10. Boto mais uma de 5 e já fiquei com os 15. 9 mais 1 mais 5 bate 15, beleza. Depois eu pensei em fazer isso de novo, só que eu vi que se eu pegasse 8 com 2 e batesse 10 novamente, eu não teria como pegar o 5 de novo para completar, então eu tive que fazer outra conta. Ao invés de bater 10, eu bati 11. 8 com 3, 11, para chegar em 15 faltam 4, peguei 8, 3 e 4. E aí, se eu já usei o 1, 3, 4, 5, 8 e 9, só sobrava mesmo o 2, o 7 e o 6. Todos os grupos aqui somando 15. Outro exercício que não era do mais molezinha, mas espero que vocês tenham conseguido fazer, igual os nossos pica-pix extras que a gente mandou. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa apostila. Até amanhã batendo mais papo sobre as nossas funções executivas. Bye, bye.